Eu gostaria, no vídeo de hoje, conversar com vocês um pouco sobre a privatização dos Correios, porque o projeto foi aprovado hoje e é um dia muito triste para o nosso país. Algumas pessoas se perguntaram lá no Twitter por que é ruim privatizar os Correios. Ora, porque o Correios, primeiramente, né, ele tem uma função social importante. Todo município brasileiro possui uma agência dos Correios. E ele não faz somente serviços postais, existem outros serviços dentro dos Correios que são utilizados por essas comunidades, por essas cidades que são praticamente esquecidas, mas tem uma agência dos Correios lá. Então quando você retira o Correio da sua função estatal, que também implica uma função social, você aumenta uma desigualdade no nosso país que já é muito gritante. E pior de tudo, os Correios, eles são uma empresa que dá lucro para o Estado. Não é uma empresa deficitária. E Paulo Guedes vai, como ele é um gênio da raça, e privatiza uma empresa que dá lucro. É inexplicável. É inexplicável. Mas eu vou explicar para você por que Paulo Guedes privatiza os Correios. Ah, mas o serviço dos Correios, eles são serviços ruins porque tem problema. Toda empresa tem problema, amigo. Toda empresa tem problema. Ainda mais uma empresa do tamanho dos Correios, que está presente em todos os municípios do país. É claro que você vai ter problema operacional ali. É óbvio. Não tem como ser perfeito. Mas privatizar não vai melhorar a qualidade do serviço, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque agora os Correios, eles precisam dar lucro, porque é uma empresa, agora eles serão uma empresa privatizada. E perde totalmente a função social que uma empresa pública tem que ter. E agora, você achar que vai melhorar porque privatizou? Não. O serviço de internet que eu tenho aqui, o serviço está claro. Nossa, é horrível, horrível, não serve nem para esterco. Não serve nem para adubar o chão. É horrível o serviço está claro, é um serviço privatizado. Vocês acham que as companhias aéreas no Brasil são boas? Então não vem com essa história para boi dormir que vai melhorar o serviço. Melhorar o quê? Já dava lucro? Mas nós tivemos hoje a votação. Foi uma votação muito simbólica. Na verdade, a privatização ganhou assim em larga escala, mas nós tivemos alguns bravos deputados que tentaram impedir essa privatização dos Correios votando não ao projeto de privatização. E eu gostaria de citar 3 deputados que bravamente se opuseram a essa maldade com o povo brasileiro. O primeiro deles, o deputado Tiririca, do PL, o partido de Valdemar Costa Neto, o BOI. O Tiririca votou não para a privatização dos Correios. Alexandre Frota, do PSDB, votou não à privatização dos Correios, da mesma forma como ele tinha votado não para a reforma da Previdência. E outra deputada que ela é notável, é super boa gente, ela tem um casamento muito estável, ama o marido de paixão, a deputada Flor de Lis também votou não para a privatização dos Correios. Mas nós tivemos alguns deputados que votaram sim para essa maldade com o povo brasileiro, porque eles adoram a população mais pobre, como no caso Kim Kataguiri. Privatizou uma empresa que dá lucro, ele se diz um liberal, não estou entendendo. Não estou entendendo, a empresa dá lucro, por que vai privatizar? Melhorar serviço? O quê? Tá bom o serviço, tá dando lucro? Mas Kim Kataguiri, que adora a comunidade mais pobre, votou sim. Outra que adora a comunidade mais pobre, Tabata Amaral. Tabata Amaral votou sim para a privatização dos Correios. Diferentemente de Flor de Lis, que adora o marido dela, votou não para a privatização dos Correios. E o nosso querido Felipe Rigoni, do PSB, votou sim para a privatização dos Correios. E o Rigoni, eu não entendo isso, porque o Rigoni é do PSB, o PSB é o Partido Socialista, que está lá no seu manifesto. Chamam todos os socialistas, aqueles que se identificam com o socialismo, para se filiarem ao partido. E ao se filiar ao partido, você tem que assinar lá a carta de filiação, falando que você vai atender todas as indicações do partido. E também, para sair como candidato, tem que assinar lá que ele vai atender as orientações do partido. Então, se o partido fala para votar não, tem que votar não. Se o partido fala para votar sim, tem que votar sim. Rigoni não faz nada disso. É um estelionatário eleitoral. É um mentiroso, porque mentiu para o eleitor, no momento ali da filiação. Mas o que esperar dessas pessoas que são do Renova BR, não é mesmo? E muita polêmica foi gerada, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a Tabata vai falar que nós somos misóginos, e ela é elitista, ela odeia os pobres. Tudo que ela faz tudo que ela tem o poder para fazer contra os mais pobres, ela vai e pisa, ela humilha os mais pobres, ela pisa na cabeça do pobre. Tabata Amaral tem esse prazer, é o jogo preferido dela. Mas muitas pessoas falaram, porque eles são do Renova BR, eles seguem o Paulo Lemann. Não tem muito dessa do Paulo Lemann ir lá e mandar, vota sim ou vota não, não é assim que funciona. Eu fiz parte do Renova BR. Eu fui selecionado no Renova BR Cidades em 2019, mas saí, o curso é uma porcaria, o curso de politização deles. É um curso horrível, é um lixo. É um lixo. Pior que a internet da Claro. E é interessante que quem dava aula de... Isso explica muita coisa. Quem dava aula de economia lá, um dos cursos de economia, foi dado pelo Lisboa. O Lisboa, economista lá do IBMEC, o INSPER,
que integrou o governo Lula, o Lula 1. E isso explica também porque a volta do Lula em 2022 não é tão mal vista assim pelo mercado, contanto que seja o Lula 1. Tá? Mas isso explica muita coisa. Mas a questão do Renova BR é que ele passa a imagem que os serviços públicos, e principalmente a economia, ela precisa ser tocada com um caráter técnico. Não, precisa ser técnico, precisa ser eficiente, tal. E na hora de votar, ela passa essa imagem, essa ideia de que para ser eficiente tem que ser privatizado. E não é assim, a gente sabe muito bem disso. Nós sabemos muito bem disso. Agora, por que a iniciativa privada quer a privatização dos Correios? Porque gera lucro, sim, isso é o mais óbvio. Mas há uma outra questão. E aí nós precisamos entender o motivo de Guedes segurar Bolsonaro e Bolsonaro não sofrer o impeachment. Porque hoje, a mais-valia que era obtida pela força de trabalho, pelo aumento de trabalho do trabalhador, não ocorre mais. Porque o trabalho da fábrica foi completamente substituído pelo trabalho do robô. E o robô ele vai trabalhar ali no quanto você programar para ele trabalhar. Eu quero que ele trabalhe 100%, vai trabalhar 100%. Quero que ele trabalhe 80%, ele vai trabalhar 80%. Então você não consegue mais extrair a mais-valia pelo trabalho ali na fábrica. Mas o capitalismo, ele é algo que sempre precisa crescer. Essa é a função do capitalismo, aumentar o capital. O capitalismo existe para aumentar o capital. Para isso. E como ele vai aumentar o capital se não há mais-valia? Bom, se nós não conseguimos mais expandir a nossa mais-valia dentro da fábrica, dentro das empresas, nós precisamos adquirir novas empresas. E quais são as empresas que estão disponíveis? As estatais. Então, quando o mercado vai e pega os Correios, são uma estatal que dá lucro, você consegue ter uma mais-valia em cima de algo que antes não era explorado, que é justamente essas empresas que eram estatais. Algumas já eram, como no caso da Petrobras, mas agora o Correio seria trazido e você consegue obter assim um acréscimo de mais-valia. E esse acréscimo de mais-valia, é claro, gera um aumento acionário. E aí nós chegamos no capitalismo financeiro, porque os acionistas das empresas, quando você tem uma valorização da ação, você tem um aumento do patrimônio e recebimento de dividendos, dentre outras coisas. E o Paulo Guedes, ele conseguiu privatizar uma empresa que dava lucro, melhor ainda, muito melhor, porque fica muito mais fácil você gerar lucro com uma empresa que já dá lucro. E é por isso que o Bolsonaro ele não sai do governo. Porque o Bolsonaro, de certo modo, ele consegue agradar muito tranquilamente a classe dominante. Ele consegue agradar tranquilamente o pessoal da Fiesp, do capitalismo financeiro. Se você pegar o lucro dos bancos recentes, o lucro do Bradesco foi exorbitante, mesmo no momento de pandemia. Mesmo no momento de pandemia. E o Guedes faz um aceno com a privatização dos Correios, então fiquem tranquilos, tá tudo certo. E o Bolsonaro vem e fala que ele não vai privatizar rico. Olha, privatizar não vai taxar ricos. Não, é pecado ser rico no Brasil, então fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. Nós já demos a vocês uma estatal que gera lucro, não vou mexer com a remuneração de vocês e nós vamos continuar pagando aquilo que nós pagamos a vocês. Por isso que o governo Bolsonaro tem, de certo modo, uma estabilidade. Ele tem essa estabilidade. Porque o mercado, ele se sente muito confortável e muito seguro tendo o governo Bolsonaro com ele. Agora, há um problema dessa relação mercado e Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não consegue ser eleito com o mercado. Não consegue. Ele precisa da camada mais pobre, a camada mais popular, para vencer 2022. E a vitória de Bolsonaro em 2022 passa pela liberdade do presidente, porque se ele sair antes da eleição ou perder 22, a chance dele ser preso é enorme. Seja pelos crimes, seja pelo crime da pandemia, o crime contra a humanidade, ou por crimes anteriores ao mandato, no qual o julgamento parou porque agora ele virou presidente da República. Então o Bolsonaro precisa entregar para a população um novo Bolsa Família, mas ele chega no teto de gastos. O mercado vai ser tolerante com o Bolsonaro em quebrar o teto de gastos, em furar o teto de gastos um pouquinho, agora que privatizou os Correios? É algo que nós precisamos observar nos próximos dias. Porque o Bolsonaro ele tem um apetite eleitoral grande. Inclusive para se proteger de uma eventual prisão, que nós estamos falando já há um bom tempo aqui no canal. Então eu espero que agora também um outro ponto fique muito sacramentado, que é a questão do golpe. Por que Bolsonaro vai dar um golpe sendo que ele atende às necessidades do capitalismo financeiro?
e todos aqueles que vão vir depois do Bolsonaro vão atender também. Então não faz sentido. E na verdade Bolsonaro, de certo modo, ele pode até atrapalhar, porque todas essas questões golpistas, entre aspas, são muito ruins para essa estabilidade comercial do Brasil. E isso afeta o capitalismo financeiro. Porque as pessoas da Europa e dos Estados Unidos que enxergam a América Latina não como países separados, mas com uma única coisa, que teve governos revolucionários, enxergam isso e falam assim, o que está acontecendo no Brasil? Ah, isso aí não é retórica de um louco, de um aloprado. Pode ser uma tentativa de golpe. Isso pode causar ali alguns atritos pequenos com o capitalismo financeiro. Mas enquanto o Guedes privatiza Correios e o lucro dos bancos aumenta, o capitalismo financeiro está tranquilo. Hoje é dia de vídeo para os membros do canal. Torne-se membro, se inscreva no canal, ative as notificações